Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Então vamos lá? Bom, a gente está começando agora, a correção foi em foto, tá? Da atividade de segunda. Então hoje aqui no vídeo nós temos o início de mais uma unidade. Eu conheço meu cérebro. Então vocês veem aí na página 108 e 109, uma criança, um desenho, né, de uma criança e o cérebro e vários monstrinhos. Esses monstrinhos são neurônios, tá? Que foram batizados pelo neurocientista que os criou. Eles fazem parte da turma do Zé Neurin, que é uma história em quadrinhos que foi criado por esse cientista e está publicada na revista Ciência Hoje das Crianças. Uma revista muito boa. O ilustrador é o Flávio de Almeida, Flávio de Almeida, tá tudo junto, não sei se é assim, que o neurocientista que ele trabalhou junto é o Roberto Lente, lá da Universidade do Rio de Janeiro, e eles juntos criaram essa turma de neurinhos. Então a gente tem aqui o Zé Neurin, que é o neurônio das memórias. São diferentes áreas do cérebro que estão associadas à memória. Nós temos o acumbente dos prazeres, que é o neurônio das emoções. Localiza-se na parte interna do cérebro. Nós temos o olívio gravador, que é o neurônio da audição. Também temos o occipital luzes, que é o neurônio da visão. E o giraldo cerebelin, que é o neurônio dos movimentos. Então você observa bem essa imagem. O que você está vendo? Você está vendo várias partes do cérebro, esses monstrinhos representando. Esses personagens, quem são? Já contei para vocês, são neurônios, representam neurônios. Esses monstrinhos habitam no nosso corpo? Bom, os monstrinhos não, mas os neurônios sim. Os neurônios são, vamos chamar de coisinhas, energias que nós temos aqui dentro do nosso cérebro, células, vamos chamar de células, que estão dentro do nosso cérebro, que são responsáveis por áreas do nosso corpo. Tá? Então isso aqui é o quartel-general, é o computador central que nos comanda. Então tudo que eu faço está ligado ao cérebro, tá? Está conectado ao cérebro. Como você acha que o cérebro funciona? O que você imagina que os neurônios fazem? Você sabia que o nosso cérebro necessita de exercícios? Não é levantar peso nem correr. Outro tipo de exercício. E um exercício muito importante é o exercício da leitura. Isso mesmo. Eu estou lendo agora um livro que se chama Ilíada. Ilíada de Homero. Reescrito, na verdade, numa linguagem diferente, por Ruth Rocha. Depois eu pego para vocês verem. Vamos lá para a página 110. A narrativa a seguir é uma história em quadrinhos. Nós já vimos história em quadrinhos esse ano. E foi criada pelo neurocientista Roberto Lente e pelo quadrinista Flávio de Almeida. Bom, a história em quadrinhos é caracterizada por ser um tipo de leitura, um tipo de escrita que utiliza de imagens, de palavras, e palavras que são palavras formais, que a gente usa no dia a dia, informais, quando a gente abrevia, etc. E onomatopeias. Isso, nós vamos ver também onomatopeias. Outra característica, para ser chamado de história em quadrinhos, tem que ter mais de 4 quadros. Então, esse aqui mesmo, nós temos 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nós temos 9 quadros aqui, então é uma história em quadrinhos. A história em quadrinhos, ela tem título, ela pode ter subtítulo, ela tem
começo, meio e fim, é uma história completa, não é uma história incompleta, que começa mas não termina, tá? Que não tem começo mas tem fim, não. Ela é uma história completa, ela tem um começo, ela se desenvolve e ela tem um final. Ela é organizada. E ela utiliza de balões de fala diferenciados, balões que representam grito, sussurro, pensamento, fala comum, que representa dor, que representa sentimento. Então nós temos também os balões, a fala do narrador, que também é um espaço diferente. E aqui nós temos Petix, acho que é Petix. Petix e a turma do Zé Neurim em Driblando a Dor. Vai, Petix, faz o gol! Pimba! Gol! Gol! Golaço, Petix! Não adiantou nada o Jamanta fazer aquela falta em você. Logo depois do jogo, lá vem o Petix andando e... Ai! O que foi, Petix? Veja que está saindo uma estrelinha voando vermelha da canela dele. Agora que eu tô sentindo a pancada do Jamanta, Zeca. Mas por que será? Por que só agora eu fui sentir dor? Aí ele começa a pensar, agora lá dentro do cérebro dele. É que o acumbente, tá pequeno, gente, deixa eu ler aqui. Acumbente, isso. É que o acumbente ficou muito emocionado pela partida de futebol e bloqueou os neurônios da dor. Ele bloqueou os neurônios da dor. Aí quem falou isso foi um neurônio, e aí vem o neurônio Giraldo Cerebellin, neurônio dos movimentos. Não entendi como nós, do setor de chutes e pulos, conseguimos fazer o serviço direito depois dessa pancada. Não é à toa que eu sou um neurônio torcedor. Petix com a bandeirinha, I love, o adesivinho, enfim. Então aqui a gente viu uma conversa, tudo começou no futebol e depois que acabou o futebol é que veio a dor. E a turma do Zé Neurim veio explicar o porquê que a dor veio só depois que acabou o futebol. Porque na hora que tá jogando, o cérebro, por causa do sangue que tá acelerado, tem a emoção do momento, tudo isso junto, ele cria um bloqueio da dor. Não é que a dor não está ali, mas a informação da dor, ela não está chegando completa. Depois, quando a emoção abaixa, quando o sangue começa a esfriar, aí pronto, tá liberado, pode deixar a dor ser sentida. É mais ou menos isso que acontece lá dentro do nosso cérebro. Bom, não tem jeito de conversar com seus colegas, mas você aí na sua casa, pensa um pouco sobre o significado da palavra driblar. E se você está acostumado com essa palavra, vai ser bem fácil para você. Depois, você pega um dicionário e procura a palavra, o significado da palavra driblar. Se você tiver que pesquisar na internet, peça a ajuda de um adulto, tá? Para fazer essa pesquisa ou a autorização. Dos significados que você encontrou, a gente sempre encontra vários significados, né? Da palavra, olhando aqui atrás, não. Das palavras que procuramos. Em geral, tem 3, 4, 5, 10, 12, nossa, tem palavras que traz 20 significados parecidos ou muito diferentes. Dos significados que você encontrou, qual dos significados explica a palavra driblar no nosso texto? Deixa eu ver aqui. Tô procurando a palavra driblar aqui.
Bom, no título tem driblando, driblando a dor. Driblando a dor. Então eu acho que é o do título mesmo. E aí, dos significados que você encontrou, e aí passa um carro com som alto bem na hora. Sabe o que é o problema desses sons altos na hora que eu tô gravando o vídeo? É que o YouTube acha que eu estou fazendo uso indevido. E aí derruba o vídeo. Peraí. Bom, tive que parar. Tá até agora rodando ali, mas fechei a porta e ele tá mais longe um pouquinho. O problema é que quando aparecem essas músicas de fundo, o YouTube entende que eu tô fazendo uso indevido de uma música e aí acaba não deixando reproduzir o vídeo. Derruba o vídeo, porque acha que eu tô usando de forma ilegal música dos outros, entendeu? Mais ou menos isso. Voltando aqui para nossa aula. Então você vai pesquisar o que significa driblando, os vários significados que você encontrar da palavra driblar, e você vai ver qual que melhor explica o nosso título, Driblando a Dor. Qual dos significados que você encontrou que mostra melhor, que explica melhor o driblando a dor aqui. Depois você vai fazer a página 111, que é analisando de acordo com o texto e de acordo com histórias em quadrinhos. Quem falou o quê? Quem que respondeu, tá bom? Depois a página 112 também. E aqui a gente chega na página 112 e encontra a palavra só falta vogal U nessa palavra, gente. Usou quase todas as vogais. Onomatopeia é a palavra que foi criada para imitar o som. O som. Então, quando eu quero reproduzir o som de um chute, o som de uma coisa batendo, da porta fechando, do ranger, às vezes a porta de madeira, ela fica rangendo. E como que a gente vai reproduzir isso quando a gente quer pôr num texto? A gente usa as onomatopeias. As onomatopeias bem comuns mesmo. Au, au, au. Se você escreve au, 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 logo você pensa em um cachorro. Se você lê miau, está representando o som que o gato faz. Então, são sons que nós utilizamos, que nós tentamos escrever. Quando o som de raiva, de tá bravo, aí a gente escreve GRRR. Ó. Porque eu faço o som do G e faço o som do R, tá bom? Então nós temos várias onomatopeias. E na nossa história em quadrinhos também teve onomatopeia. Aí você vai responder sobre isso. Todos os elementos que compõem o cenário dos quadrinhos ajudam a contar a história. Então a história é contada com tudo que está ali. Um dos elementos é chamado de letreiros, que são palavras escritas nos objetos, que podem estar em cartazes, em setas indicativas de lugar, bandeirinhas, embalagens de produtos. Aqui nós também temos esses letreiros, tá? Nessa história. Então, existe os balões de fala, existe a fala do narrador, que fica num retângulo, às vezes no alto, às vezes embaixo, e tem também os letreiros. Os letreiros são palavras que estão ali para fazer parte da cena, tá? Então, você vai analisar, de acordo com as orientações, isso daqui. E você vai responder. Então, vocês viram que não é uma atividade difícil, é bem legal, tá? Quando a gente estuda história em quadrinhos, porque além do texto em si, da história, a gente tem um monte de coisas como onomatopeias e letreiros, que também é algo interessante que compõe a história em quadrinhos. E o livro que eu estou lendo é esse, Ilíada. Isso aqui é para crianças e jovens. É muito interessante, conta a história da Guerra de Troia, com os deuses do Olimpo. Então, assim, é uma mitologia, tá? É uma história fictícia.
e muito interessante. O texto original é muito mais longo e muito mais complexo, muito mais difícil de compreender. Então vamos ler um texto menos difícil para talvez depois eu desafiar a leitura de um livro mais complexo. Tá bom, criança? Então, português, Buriti Mais é isso. Então eu vou deixar escrito aqui no quadro a página que vocês vão fazer. Façam com bastante atenção. Deixa eu pausar, né? Então é isso aí, crianças. Português Buriti Mais, página 108 até 112. Observação. A correção de ontem está nas fotos, ok? Então eu vou mandar a correção em foto da atividade anterior e a de hoje eu vim aqui para explicar para vocês como fazer, tá bom? Até a próxima.